Iniciamos agora o nosso segundo bloco de notícias desta quarta-feira, 17 de julho, dizendo que o site do Ministério Público Estadual destaca uma denúncia feita por um promotor de suas varas contra a compra de votos feita por um vereador de Canidé nas eleições de 2020. Lorena, o que diz a informação do Ministério Público? Olá, Edson. Olá para você que nos acompanha aqui na TV da Transparência. Bom, o destaque aqui é que o Ministério Público Eleitoral ofereceu uma denúncia na última sexta-feira, dia 12, por compra de votos ocorridas nas eleições de 2020 para a Câmara Municipal de Canidé. O Ministério Público denunciou um vereador do município de Canidé, além de um cabo da Polícia Militar e também um empresário. Conforme narra a denúncia do promotor responsável pelo caso, o esquema de compra de votos movimentou quase R$500 mil. O Ministério Público investigou o esquema identificou esse esquema a partir de uma investigação criminal e, de acordo com as provas obtidas, o policial militar que está envolvido nesse caso atuava como agiota, sendo uma fonte recorrente de financiamento da campanha do vereador denunciado. Em troca, ele cobrava algumas vantagens específicas e esperava benefícios concretos da prefeitura, como empregos e contratos. Já o empresário agia como intermediário para obter recursos para a compra de votos e garantir que os acordos eleitorais fossem honrados. Conforme é relatado na denúncia, a compra de votos era planejada e demandava organização e estratégia com antecedência, evidenciando um articulado cenário para a compra de votos e financiamento ilícito. Os denunciados organizavam reuniões com os eleitores e prometiam ou entregavam essas vantagens ilícitas em troca de votos, como os transportes de eleitores, o fornecimento de kits de motocicletas e pagamento de combustível, de imposto e de documentação dos veículos. O promotor Jairo Pequeno Neto, que é o responsável por essa denúncia, disse, abre aspas, o esquema demonstra a prática de compra de votos como uma atividade organizada, com negociações claras e compromissos financeiros para influenciar diretamente o resultado das eleições. As reuniões e acordos evidenciam um processo deliberado de corrupção eleitoral em troca de vantagens materiais por votos, era uma parte integral da campanha, com pleno conhecimento e envolvimento do candidato, fecha aspas para o que disse o promotor. Assim, o Ministério Público denunciou esses 3 agentes pelo crime de compra de votos que é tipificado no Código Eleitoral. Além disso, o vereador denunciado, ele foi denunciado pelo crime também nesse mesmo Código Eleitoral, pelo artigo 350, por omitir essa declaração dessa quantia de R$500 mil que foi movimentado durante a campanha. E o Ministério Público também requereu que haja um encaminhamento dessa denúncia à própria Câmara Municipal de Canidé, a fim de ser apurada por uma eventual quebra de decoro parlamentar por parte do vereador envolvido no esquema. Esse aqui é um destaque do blog do Edson Silva e outros destaques agora falando da Assembleia Legislativa Cearense. O primeiro fala que o deputado Osmar Baquite cobra a Prefeitura de Fortaleza sobre uma investigação de um possível desvio de R$16 milhões por servidores e empresários. O deputado ele diz que o município precisa se pronunciar sobre esse assunto, mesmo que seja para contestar o Ministério Público. Ainda em destaque aqui no blog, falando da Alesse, é que deputado critica o uso de sua imagem por colega nas redes sociais. O deputado, o petista,
de Assis Diniz, ele que é do bloco governista na Assembleia Legislativa, criticou o uso da sua imagem pelo também deputado Antônio Henrique, e em que o Antônio Henrique diz em suas redes sociais que o de Assis Diniz estaria praticando fake news na tribuna da Assembleia. De Assis afirmou que fará uso do mesmo expediente de Henrique daqui para frente, disse, abre aspas, na política, bala trocada, se você souber usar, dói, fecha aspas, para o que disse o deputado petista. Ainda em destaque na Assembleia Cearense a aprovação de novos empréstimos que geram um embate entre aliados e do prefeito Sarto e do governador Elmano. Duas propostas com esse teor, esse teor de empréstimo, foram aprovadas na casa ontem, terça-feira, sendo uma delas no valor de aproximadamente 543 milhões de reais e uma outra com cerca de 650 mil. E por fim, aqui, destaque também no blog, é que a liberação de recursos do Estado pode gerar inelegibilidade de candidatos no Cariri. O ato generoso do governo do Estado, que pagou um cachê elevado a uma associação, pode até causar inelegibilidade para alguns dos seus candidatos na região do Cariri, segundo um advogado especialista em legislação eleitoral. São esses aqui os destaques do blog. Bom, compra de votos é corriqueiro em todas as eleições, municipais, estaduais, federais. O inusitado aqui, aliás, no destaque do blog do Edson Silva, antes do título tem brincadeira, porque a gente, para não dizer coisa pior, vamos dizer que é uma brincadeira. Como é que o Ministério Público passa 4 anos para fazer uma denúncia de compra de votos que ocorreu em 2020. O vereador que se beneficiou do crime da compra de votos e os outros envolvidos, o vereador está terminando o seu mandato. O mandato do vereador termina agora em dezembro. Não vai dar tempo nem de o juiz, a justiça, ouvir as primeiras testemunhas, dar os primeiros passos na ação. O promotor de justiça não foi diligente. 4 anos, porque o crime, o flagrante, ocorreu em 2020. Antes do dia da votação, antes de outubro, do primeiro domingo de outubro de 2020, o vereador que fez a compra de votos foi eleito. Vai terminar o seu mandato agora, em dezembro deste ano. Pode até se reeleger. E só agora o Ministério Público propor a ação competente. É muita desídia. O Ministério Público deve satisfação à sociedade. Não tem sentido se passar 4 anos para investigar um crime eleitoral. 4 anos é a duração do mandato. Qual é a punição que esse vereador vai ter? Perdeu o mandato, ele não perde mais, porque o mandato já cumpriu o mandato todo, já exerceu todo o seu mandato. A Corregedoria do Ministério Público deveria chamar esse promotor às falas, para ele prestar contas, porque é a imagem do Ministério Público que fica enlameada numa situação dessa. A outra manchete do blog, destacado aqui pela Lorena, é com relação a essa liberação de recursos do governo do Estado extemporânea, porque a lei eleitoral, o artigo 73 da Lei 9.504 de 1997, é a lei que ainda regula as eleições. No seu parágrafo 10,
A lei diz que no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público, olha aí a responsabilidade dele, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Pois bem, o governo do Estado, no dia 12 de julho deste ano, há poucos dias, fez um contrato de patrocínio da Secretaria de Turismo do Estado com uma associação de defesa, apoio e cidadania dos homossexuais do Crato e região do Cariri, para esta associação promover um festival na exposição do Crato, que está acontecendo ainda nesses dias. Pois o governo estadual liberou 11 milhões de reais para essa associação. Não sei se esse cachê é realmente o cachê para se pagar uma associação dessa para fazer um festival na exposição do Crato. Me parece cachê muito elevado. O importante é que os candidatos a prefeito ali de alguns dos municípios da região do Cariri e candidatos às câmaras municipais precisam ficar atentos, porque de repente eles podem participar desse festival e serem enquadrados pela Justiça Eleitoral e virem a ser considerados inelegíveis. Alguém pode dizer, mas a exposição do Crato, a Expo Crato, é um evento particular. É um evento particular, em parte financiado pelo governo. Não apenas através dessa associação, mas o governo do Estado já havia liberado recursos anteriormente para financiar uma parte da exposição do Crato. Candidatos, tenham cuidado, porque vocês poderão se tornar inelegíveis. E o Ministério Público deve apurar se o governo, ao liberar esses recursos, infringiu o artigo 73 da Lei 9.504 de 97. É a lei que regula as eleições. E agora vamos saber quais são as manchetes dos sites UOL, do Estadão e do Globo. Lorena. Bom, a gente volta agora com as manchetes dos sites. Agora, no nosso primeiro bloco, a gente falou sobre as edições impressas. Agora, falando sobre as manchetes no site, a gente começa com a Folha de São Paulo, que são as mesmas manchetes do UOL. O primeiro destaque aqui são alguns dos artigos de opinião que também estavam na edição impressa, como o de Rui Castro, que pergunta se os Estados Unidos que conhecíamos existe de verdade. Na área
área da ciência, o negacionismo científico do Conselho Federal de Medicina. E Vinícius Torres Freire fala que o povo não compra dólar, como diz Lula, mas come dólar. Aqui o destaque no site é o Congresso Nacional, que pauta anti-MST chega ao Senado e mobiliza a bancada ruralista. O pacote de propostas que pode aumentar a pena e até criminalizar os movimentos deve avançar com o impulso do ano eleitoral. Ainda no Congresso Nacional, a reforma agrária, as invasões, o massacre de Carajás. Aí também fala aqui sobre a trajetória de 40 anos do MST, e um documentário da Folha também aborda esses 40 anos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ainda em destaque aqui a incerteza fiscal, que é o conteúdo de entrevista do presidente Lula, é antecipado ao mercado antes de divulgação pela Record. A emissora diz que vai tomar medidas sobre o jornalista, sócia e agência. Nas eleições de 2024, Tabata recorre a conselho com o Luciano Huck e série sobre sua vida em tentativa de reação. O outro candidato lá em São Paulo, Guilherme Boulos, vai à justiça contra Pablo Marçal e pede 50 mil reais por danos morais. Na área de inteligência artificial, o destaque é que a Meta, a empresa dona do Facebook, do Instagram, começa a retirar, na verdade, o acesso à ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp após uma decisão de autoridade. Em São Paulo, o destaque é que Tarcísio muda Nova Raposo na chegada a São Paulo sem eliminar questões polêmicas. Edital a ser lançado prevê um túnel, nova ponte e viadutos para amenizar os impactos na vizinhança. Os 30 anos do Tetra. A seleção de 1994 combate fama de retranqueira e europeizada 3 décadas após vencer o título. Nos aeroportos, aqui o destaque é que os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont estão entre os mais pontuais do mundo, é o que diz um estudo. E na coluna de Mônica Bergamo, o aluguel de 35 milhões por casa em Paris obriga patrocinadores das Olimpíadas a reverem os planos. E na França, Macron aceita a renúncia de Premier, que continua interino até os fins dos Jogos lá nas Olimpíadas. E ainda os destaques agora do site do Globo. Os primeiros destaques são os artigos de opinião. Hélio Gaspari fala que a ABIN virou uma grande piada. Bernardo Melo Franco escreve sobre o manual populista de Datena em São Paulo. Zeina Latif escreve que os políticos podem dar um tiro no pé. Na coluna de Malu Gaspar, que é aqui o destaque principal no site do Globo, é denúncia contra a família que hostilizou Moraes em Roma, marca a guinada da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. O ministro do STF foi chamado de bandido, ladrão e fraudador das eleições no aeroporto durante essa ocasião. Na coluna de Bela Megali, ela escreve que a pesquisa que será um teste de fogo para os bolsonaristas no Rio de Janeiro. Os levantamentos contratados pelo Partido Liberal Nacional mostram que Alexandre Ramagem ele está cerca de 30 pontos atrás do atual prefeito Eduardo Paes. E também, nesta quarta-feira, Ramagem presta depoimento à Polícia Federal após ser apontado como chefe da ABIN paralela. Nas eleições nos Estados Unidos, também destaque aqui no site do jornal O Globo, construam o muro, os republicanos ligam imigração ilegal à criminalidade. Sobre os tiros contra Trump e o impacto na campanha republicana será diferente da facada de Bolsonaro, diz Levitsky. E Lauro Jardim diz que o número 2 de Haddad na disputa pela presidência da Vale. Rachadinha passo a passo do COAF à anulação, a linha do tempo da apuração sobre as rachadinhas, possíveis rachadinhas de Flávio Bolsonaro. Sobre a sucessão na Câmara, esse também foi destaque na edição digital de hoje, no primeiro bloco de notícias.
Os candidatos cortejam partidos enquanto Lira busca consenso para apoio. Nas eleições do Rio de Janeiro, Paes foca em 2 nomes, mas irá sábado à convenção partidária sem definir vice. Também em destaque, Bolsonaro aparelhou, menção a ideologias em teste, reacende debates sobre a politização na Polícia Rodoviária Federal. E Tech Tudo aqui os descontos mostrando sobre o Prime Day da Amazon. Ainda continuando aqui com os destaques agora do site do Estadão. Na área de economia, o principal destaque aqui é uma análise que diz que Lula e sua equipe continuam devendo algo digno de ser classificado como um bom plano. Controlar gastos e cuidar das contas públicas são importantes para um desenvolvimento econômico e social duradouro. Carlos Andreasa, também na área de análise, diz que Lula e sua dúvida permanente sobre cortar as despesas. Ainda falando do presidente, ele diz que Janja é uma das pessoas que mais ouve e com quem mais discute política e economia. E também, ainda falando sobre o presidente, ele diz que o povo mais pobre não compra dólar, compra comida. E ele também fala que a independência do Banco Central não precisa de lei e que escolherá o novo presidente na hora certa. Aqui, ao vivo, 2 pontos, excesso de pensamentos bons é um problema, aqui um episódio que fala que recebe o escritor Rafael Montes e um psicanalista para discutir sobre a importância dos pensamentos ruins na formação do ser humano. Ainda em destaque aqui no site do Estadão sobre a América Latina, que Javier Milei se impõe como um novo desafio, que é reduzir o Estado na Argentina, e aqui o Estadão mostra o plano apresentado pelo presidente argentino e quem é o mentor das reformas de Milei, que recebeu a missão de reduzir esse Estado argentino. Sobre as eleições nos Estados Unidos, na área de opinião, por que a escolha de Donald Trump por J.D. Vance é uma aposta no futuro do trumpismo. E aqui em destaque na economia, por fim, a Câmara favorece a Zona Franca de Manaus na reta final da regulamentação da reforma tributária. E são esses aqui os destaques que a gente tem pelos sites. Bom, o advogado Djalma Pinto, especialista em direito eleitoral, insiste na sua atuação como doutrinador, isso ele faz já há algum tempo, que a educação de crianças e adolescentes é a única saída para que tenhamos realmente um Brasil melhor. E ele está realmente coberto de razão. Atentemos para essa decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que tem sede em Pernambuco, que cancelou matrículas de jovens na Universidade Federal do Cariri por burla à lei de cotas. Lorena. A gente vai agora para um destaque dentro do site do Ministério Público Federal, como o Edson comentou, sobre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que confirmou em segunda instância a condenação de 2 pessoas por falsidade ideológica em uma ação movida pelo Ministério Público Federal da 5ª Região. As investigações do Ministério Público mostraram que 2 mães fraudaram documentos para garantir a entrada de filhos no curso da Universidade Federal do Cariri, no curso de Medicina da Universidade, no Ceará, utilizando o sistema de cotas para os estudantes de escolas públicas. Segundo a denúncia que foi ajuizada pelo Ministério Público, essas mulheres elas apresentaram declarações falsas que afirmavam que os seus filhos tinham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. No entanto, as investigações comprovam que os estudantes
frequentaram a maior parte do ensino médio em instituições privadas e foram sendo transferidos para as escolas públicas apenas no final de cada ano letivo para obter esse certificado necessário para se beneficiar das cotas. Durante a apuração, foram reunidas provas que evidenciaram esse esquema ilícito para facilitar, na verdade, o ingresso dos réus nessa área aí, nesse curso da UFCA. O Ministério Público apontou que a prática não só burlou as ações afirmativas das cotas, como também causou um prejuízo aos cofres públicos, calculado em mais de 125 mil reais e também 150 mil para cada uma das condenadas. Durante o processo, as réis alegaram desconhecimento dessas regras das cotas e justificaram as transferências dos filhos para a rede municipal por motivos psicológicos e financeiros. No entanto, o tribunal concluiu que as duas réis, que ambas sendo profissionais da educação e uma delas sendo coordenadora de escola pública, tinham pleno conhecimento do teor e das consequências das declarações. Assim, o tribunal considerou que as justificativas apresentadas não foram comprovadas nos autos e que a intenção de fraudar o sistema de cotas estava configurada. As penas estabelecidas pelo tribunal incluem 2 anos e 6 meses de reclusão, convertidas em prestação de serviços comunitários e multas de 15 mil reais para cada, a serem pagas em parcelas mensais de 500 reais. O procurador regional da República, Fábio George Cruz da Nóbrega, disse sobre a decisão, abre aspas, decisões como essa reafirmam o compromisso do Ministério Público Federal em combater fraudes aos sistemas de cotas que foi criado para corrigir as desigualdades históricas. Fraudes que prejudicam não apenas os candidatos legítimos, mas também comprometem a credibilidade das políticas afirmativas, fecha aspas, para o que disse o procurador. Bom, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi incompleta. Ele deveria também ter incluído na decisão a condenação à perda do emprego público ou da condição de poder lecionar dessas duas senhoras. Nada contra qualquer ação de pais, mãe ou pai, em favor dos seus filhos, desde que elas sejam honestas. Como se admitir que uma professora que tem a responsabilidade de não apenas ensinar a ler, escrever, como também de educar as pessoas para exercerem a cidadania plena, fazer com que suas filhas participem de uma fraude? Que médicas seriam essas pessoas? Ou serão, se elas forem para outras faculdades depois? Que médicas serão? São médicas que vão dar atestado falso? Atestado que a pessoa está bem de saúde, ele dá um atestado dizendo que a pessoa está doente? Que tipo de médico? Porque a mãe está fazendo com que ela seja desonesta. Que tipo de ensino dá essa professora aos jovens, como defende o doutor Djalma Pinto, e nós acreditamos que a educação é realmente talvez a única porta de saída para que tenhamos um país melhor para vivermos hoje, os nossos filhos amanhã e os nossos netos depois de amanhã. Esse tipo de professor não dignifica a classe. Professor é integrante de uma categoria nobre, muito nobre, que o país deve respeito a essa categoria. O deputado estadual Renato Roseno, ainda na área da educação, ontem
no plenário da Assembleia, um plenário hoje, que não é o plenário 13 de maio, que pegou fogo há poucos dias, está sendo reconstruído. No plenário improvisado da Assembleia, ele disse ontem, ele deu umas informações que podemos considerá-las absurdas em relação à educação no Ceará. Atentemos para o que disse o deputado Renato Roseno. O diretor da escola, municipal, estadual, particular, pública, recebe um formulário eletrônico e ele responde para o INEP, condições de recursos humanos, infraestrutura, condições básicas da escola. O Ceará tem quase 8.000 escolas. No censo escolar de 2023, aproximadamente 300 escolas responderam que não fornecem água potável aos seus estudantes. Isso perfaz milhares de estudantes. São escolas da rede pública municipal, são escolas rurais. São escolas em distritos, são escolas que não são atendidas pela rede, que não têm poço e que, quando muito, recebem um carro-pipa. Ontem, há muito tempo eu lido com isso, o Unicef abriu uma campanha que nenhuma escola sem água, sem cozinha, sem banheiro. A Atricom, meu querido Edson, a Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, tem um programa chamado, no Nordeste brasileiro, chamado Sede de Aprender, e eu estou dedicado a isso há alguns anos. Ontem, para nossa felicidade, nós conseguimos uma excelente reunião com a coordenadora do Ceará Sem Fome, a primeira-dama Lia Freitas, e o secretário de Assuntos Municipais, Arthur Bruno, e nosso companheiro Cícero Cavalcante. Qual foi a nossa proposta que lá nós debatemos? Que o Ceará Sem Fome incorporasse, deputado Messias, a necessidade de que cada uma dessas escolas que responderam no censo escolar que não tem água potável, que elas tivessem água potável num concurso. Sua Excelência o Governador já havia determinado isso, a perfuração de poços artesianos e a necessidade da prefeitura, ou seja, uma ação comum. A maioria dessas escolas, a quase totalidade delas, são escolas municipais rurais, portanto, é necessário o concurso do município e do Estado para que essas escolas tenham água. Não é possível, em pleno século XXI, nós temos quase 300 escolas que não têm água potável. E mais do que isso, nós temos, deputados e deputadas, milhares de alunos, eu vou aqui contar, quase 80 mil alunos que estudam em escolas cujo abastecimento é exclusivamente de cacimba. Isso quer dizer, portanto, que a potabilidade da água também não é garantida. Vou dar os dados aqui. São aproximadamente 80 mil alunos que estudam em escolas que não têm água potável e quase 130 mil alunos que estudam em escolas cujo abastecimento é só por cacimba. É muito importante que seja um desafio de todos nós, independentemente de bandeira partidária, que ao final desta gestão, todas, mas eu quero dizer rigorosamente, todas as escolas municipais rurais, todas as escolas em meio rural, sejam elas quais forem, elas forneçam água potável às crianças e adolescentes. Nenhuma criança estudando no estado do Ceará pode estudar numa escola que não tenha água potável, e aí é necessário, onde não tem rede, fornecer o poço artesiano e a filtragem, onde tem cacimba, fazer o monitoramento da cacimba ou então fazer o abastecimento. Essa é uma condição de saúde. Não é possível que nós, em pleno século XXI, ainda tenhamos escolas em meio rural com a ausência de água potável. Bom, são ou não absurdas essas afirmações do deputado Renato Roseno? E vejam bem, o Ceará é um dos destaques na educação do Brasil, principalmente na ideia de alunos da idade certa na escola. São esses jovens e adolescentes. Escolas sem água potável. E aí
porque não tem água potável, o governo vai gastar também muito mais dinheiro na saúde, porque sem saneamento, sem água potável, as crianças, os jovens tendem a contrair doenças e o Estado vai ter que ter hospitais e médicos, remédios para cuidar dessas pessoas que ele ajudou a adoecerem, porque no estabelecimento público para crianças e adolescentes não se ter água potável é uma coisa de chamar a atenção, estupefata, sim. Quem sabe onde está e o que já produziu ou poderá produzir o relatório da CPI da Enel, ou Coelce, feita pela Assembleia Legislativa Cearense, do curso de mais de um ano, com muitos falatórios, ameaças. Ou a Enel, como é que o deputado Fernando Santana dizia, ou ela se enquadra ou sai do Ceará? Não tem nada. Não se sabe. Parece que alguém sentou em cima desse relatório e não se tem notícia em que cadeira ele está. Amanda, quais os destaques dos sites das nossas casas legislativas federal? Bom, a gente começa com os destaques na página principal do Senado. O primeiro destaque aqui é o uso do Vale Cultura para atividades esportivas e está na pauta do plenário nesta quarta-feira. E também sobre a reunião da CCJ no Senado, ela vai votar o projeto que tipifica o crime de invasão de praias. Esse projeto, que tem um relatório favorável do senador Flávio Bolsonaro, altera o Plano Nacional de Gerenciamento do Costeiro para estabelecer uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa para quem impedir ou dificultar o acesso livre à praia ou ao mar, ocupar área de praia indevidamente ou sem autorização, ou urbanizar indevidamente o terreno adjacente à praia, dificultando o seu acesso livre. Ainda em destaque aqui na página principal do Senado é que a Comissão de Direitos Humanos da Casa analisa a criminalização do racismo praticado por empresas. Nas últimas, Benê Chamaco toma posse como senador pelo Maranhão e também é aprovado o regime especial de ensino para aluno impossibilitado de ir à escola. Também em destaque é o Senado, que pede um prazo até agosto para a desoneração da folha, e o plenário aprova o direito de visitar pais que estejam internados, aí crianças que possam visitar pais que estejam internados por questões de saúde. Os destaques na Câmara dos Deputados, aqui é na área da economia, que o presidente da Casa, Arthur Lira, anuncia para agosto a votação do segundo projeto que regulamenta a reforma tributária. Na área da segurança, Domingos Brazão afirma que irmãos são vítimas de armação no caso Marielle Franco. Na educação, medida provisória autoriza transferência de recursos para as reformas de escolas no Rio Grande do Sul. No plenário, a Câmara aprova em 2 turnos o projeto de emenda à Constituição que facilita o pagamento de dívidas de partidos políticos. Sobre a administração pública, falando sobre o concurso da Câmara dos Deputados, diretora-geral homologa o resultado final do edital 4. E ainda nas últimas, é que há recorrente na Câmara dos Deputados um projeto que regulamenta uma cobrança de tributos para os serviços de streaming. E também aqui, comissão aprova que microempresas ceder a terceiro crédito de
de pagamento aí no governo. Na área da premiação, aqui na Câmara dos Deputados, a Câmara divulga a lista dos agraciados no Prêmio Nilce Silveira, e na área de tecnologia, uma página especial aborda os desafios para regular a inteligência artificial. Na área da cultura, casais em situação de rua são tema de exposição de fotografias lá na Câmara. E para hoje, a agenda do dia é a reunião da Comissão de Viação e Transportes, também da Comissão de Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, e também aqui no plenário há uma homenagem aos 100 anos do nascimento do senhor José Gomes da Silveira. São esses aqui os destaques que a gente tem no Legislativo. Bom, a Assembleia Legislativa Cearense faz hoje a sua última sessão ordinária do semestre. É que, a partir de amanhã, o Poder Legislativo inicia o recesso de meio do ano, com duração de 2 semanas, o mesmo período do recesso do Congresso Nacional, que está encerrando suas atividades nesta semana e volta aos trabalhos normais no início de agosto. A Assembleia terá que votar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É que a Constituição do Estado diz que os deputados só podem entrar de recesso após a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente porque esta lei é a base do orçamento do próximo ano, depois de aprovada a LDO, que contém as diretrizes da administração pública, não apenas para o próximo ano, mas para os próximos 3 anos, 2025, 2026 e 2027. Ela se torna base para o orçamento de 2025. O governo vai elaborar o orçamento e até meados de outubro terá que encaminhar para a Assembleia Legislativa, a fim de que os deputados possam votar a lei orçamentária. Hoje, eles votam a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo, até outubro, vai encaminhar o projeto da Lei Orçamentária do próximo ano. E os deputados terão que votar esta lei orçamentária até o encerramento das atividades do ano, que acontecerão em meados de dezembro, quando eles entram novamente de recesso. Aí um recesso maior, que é o recesso de fim de ano, vai de meados de dezembro até o início de fevereiro, quando começa mais um ano legislativo. Na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, a deputada Silvana Oliveira, a doutora Silvana, ao comentar um projeto do governo do Estado que pedia autorização e conseguiu para a contratação de empréstimo para o projeto Paulo Freire II, disse a deputada, para surpresa quase que geral: tenho horror a Paulo Freire. E chamou a atenção de alguns deputados e ela reclamou na hora: não tenho medo de risos ou cara feia. E repetiu: tenho horror a Paulo Freire. Paulo Freire é um dos nomes mais importantes da educação brasileira, conhecido em boa parte do mundo. Vamos ouvir o que disse a deputada. Eu não poderia deixar de vir falar contra esse empréstimo
dizer a minha visão como mulher, mãe, avó, dona de casa, médica, sobre o que eu vi aqui em algumas falas. Como é que você investe o que você está pedindo emprestado? Deputado Cláudio Pinho. É um investimento, você pede o dinheiro emprestado, aí você não tem, aí é o investimento. E para acabar de completar, a pior parte é o nome, Paulo Freire II. Um Paulo Freire já é ruim, quanto mais dois. Paulo Freire, na realidade, e eu fiz, foi uma grande marca a minha atuação como presidente da Comissão de Educação, foi fazer uma audiência pública em forma de seminário, onde eu trouxe como tema Desconstruindo Paulo Freire, que é, na realidade, é o título de um livro que é um best-seller, na realidade, graças a Deus, de Thomas Juliano. Mas Paulo Freire, literalmente, ele é o símbolo da desconstrução da ordem dentro de uma sala de aula. Paulo Freire, literalmente foi uma das coisas que doeu meu coração. Eu queria ser ministra da Educação só por um dia, para tirar aquele ridículo busto de Paulo Freire que tem lá no Ministério da Educação. Eu queria ser ministra só para eu tirar ali aquela besteira que só saúda e enaltece Paulo Freire os analfabetos funcionais. Quero pedir perdão aqui, vão dizer, retire. Eu tenho horror a Paulo Freire. Eu fui, literalmente, presidente da comissão, graças a Deus, de educação, e eu deixei bem claro em cada discurso meu, em cada pauta minha. Agora, você pede dinheiro emprestado, como é que você investe o que você não tem? De onde é que sai um raciocínio? Isso aqui é um analfabetismo literalmente funcional, que é o pior analfabeto que tem, é o analfabeto funcional. Então eu venho aqui com toda tranquilidade, sou contra a pedagogia do vitimismo. Você sabe o que é a pedagogia do vitimismo? É essa aqui de Paulo Freire. Eu vi aqui até algum parlamentar que tentou dar uma gargalhadinha, eu olhei bem para ele para ver se ele sustenta, para ver se tem essa coragem toda de rir na cara de um parlamentar que está respeitosamente dizendo o seu ponto de vista. Então eu agradeço o respeito de Vossa Excelência, porque eu acho a coisa mais ridícula do mundo é você tentar inibir o outro com gargalhada. Eu não me inibo com gargalhada, com palavrão, com cara feia, porque eu não tenho medo de cara feia. O deputado Renato Roseno disse o contrário de Silvana sobre Paulo Freire. Vamos ouvi-lo. De duas perspectivas. É comum ao Estado, a qualquer gestor público, fazer empréstimos nacionais ou internacionais para o financiamento de políticas públicas? Sim, é absolutamente comum. É previsto em lei, há limite para isso, o limite, inclusive, do endividamento é um limite de 200% da sua receita corrente líquida. O Estado do Ceará, para quem não acompanha as contas públicas e ouve algumas falas de alguns deputados, pode, porventura, achar que o Estado está tomando muito dinheiro emprestado. O primeiro quadrimestre deste ano foi o melhor, do ponto de vista do endividamento, das duas últimas décadas. Aquilo que a lei de responsabilidade fiscal define como limite de 200%, que é o limite dívida RCL, Receita Corrente Líquida, no primeiro quadrimestre deste ano foi 20,6%. Ou seja, isso quer dizer que nós temos lastro suficiente para que nós possamos fazer investimentos. Para isso eu tenho que ter fluxo de caixa, ou seja, eu tenho que equilibrar aquilo que entra e aquilo que sai. O projeto Paulo Freire, e é um orgulho para nós que o nome do projeto seja esse, ele é um projeto dedicado à redução da pobreza rural. E qual é a cara da pobreza rural no estado do Ceará? Ela é sobretudo feminina e infantil. E negra. São 1,5 milhão de mulheres, chefes de família no estado do Ceará, em especial em ambientes rurais, que criam seus filhos muitas vezes sozinhas e que precisam de algum financiamento
para que elas possam, dentre outras coisas, desenvolver atividades produtivas para reduzir a pobreza. Isso, portanto, importa em financiamento para financiar equipamentos através de associações de moradores, coletivos. Uma pequena agroindústria, uma determinada cooperativa de vestuário, uma cooperativa de alimento, de processamento de polpa, uma agroindústria de caju, tudo isso envolve enfrentamento à pobreza. E aí, que nesse caso, nós estamos tomando esse empréstimo para fazer esse investimento para mais de 400 mil famílias, para que elas tenham acesso à água, por exemplo. Porque água é vida e é economia. E é exatamente por isso que o nome do projeto é Paulo Freire. Fazem 60 anos da primeira experiência de Paulo Freire, no interior do Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Norte, em Angicos. Paulo Freire entendia que era a pobreza que limitava o acesso à educação. E mais do que isso, ele entendia que era a educação que permitia reduzir a desigualdade social. O que Paulo Freire fez de revolucionário, tanto é que ele é o brasileiro mais lido no mundo. Mais lido no mundo. Ele desenvolveu um método de alfabetização para adultos para exatamente reduzir a desigualdade social e permitir que esses adultos tivessem acesso à cidadania. Bom, a Justiça cearense, a Justiça Comum, autorizou na semana passada uma busca e apreensão na Prefeitura de Canidé, na casa da prefeita e em outros locais, sob a suspeita, porque havia a suspeita de superfaturamento nas contas da coleta do lixo naquele município. Aliás, os gastos com a coleta do lixo em muitos municípios cearenses é o novo caminho de desvio de recursos públicos. Isso foi constatado já há algum tempo pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez uma fiscalização percussiente sobre gastos de prefeitura com essa história do lixo, com a compra de gasolina e com a compra de remédios. E tem muitos prefeitos enrolados por conta disso. A prefeita Rosária até soltou uma nota no final de semana protestando contra a decisão da Justiça de busca e apreensão. E aí até faz um apelo, apelando para a coisa. Olha, eles entraram na minha casa, entraram no meu quarto, abriram o cofre que tinha lá no quarto, não encontraram nada, mexeram nas minhas roupas íntimas, jogaram no chão, ficaram pisando nas minhas roupas íntimas. Coisa besta, coisa besta. As pessoas que fizeram a busca e apreensão encontraram dinheiro no cofre da prefeita. E outros cofres encontraram um total de R$105 mil, diz a informação oficial do Ministério Público. A investigação teve início ainda no ano de 2023. Ainda bem que esta é mais nova do que aquela da compra de votos, também lá em Canidé, que a compra de votos foi constatada em 2020, só agora, 4 anos depois, o Ministério Público fez a denúncia, apresentou a peça inicial do processo contra o vereador que comprou votos e contra os seus comparsas, inclusive um militar que tinha a função de agiota. Bom, essa investigação começou em 2023, após a Procap
receber denúncias de que a Prefeitura de Canindé estaria pagando às empresas responsáveis pela limpeza pública da cidade valores acima do mercado, evidenciando um suposto superfaturamento dos contratos. Além disso, o serviço estaria causando danos ambientais em regiões do município. A denúncia foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas faz as suas auditorias e manda o resultado dessas auditorias para que o Ministério Público tome conhecimento e adote as providências devidas, a critério dele. O Ministério Público não está obrigado a receber documentos do Tribunal de Contas do Estado e, de imediato, propor uma ação criminal contra esse ou aquele prefeito. Tem alguns que ele engaveta, porque tem notícia de um resultado de uma auditoria feita na Prefeitura de Caucaia há quase 2 anos, foi entregue ao ex-procurador-geral de Justiça e não se tem notícia se isso foi para frente. O certo é que o Ministério, o Tribunal de Contas tem feito fiscalizações percussientes e encontrado tramóias em muitas prefeituras cearenses. Com esta informação, nós encerramos a nossa participação neste segundo bloco de notícias do dia de hoje, desta quarta-feira, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já teremos novas informações. Obrigado.